Conhecimento, educação, ciência. O tema hoje do podcast aqui da LESP é sobre a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Nós temos o prazer de receber o reitor, professor Pascoal Barretti. Tudo bem, professor? Tudo bem, Renata, o prazer é todo meu, né? A LESP é o órgão que nos representa, né? Representa o segmento da sociedade. Falar para a TV Alesp é um grande prazer. Eu acho que é um momento de transparência, de muita comunicação com a sociedade. Então eu agradeço a oportunidade. Professor, como é que é administrar mais de 50 mil alunos, 170 cursos em 24 cidades e 34 unidades? É uma tarefa ao mesmo tanto desafiante, ao mesmo tanto bastante produtiva, né, que exige muita resiliência, muito entendimento, muito conhecimento dessa estrutura, que ela é relativamente nova como universidade. A nossa universidade ela foi criada em 1976, ela congregou institutos que tinham mais tempo de vida que a Unesp. Tivemos o desafio de construir uma identidade, né? Então nós estamos falando aí de 170 cursos de graduação, nós estamos falando de quase 140 cursos de pós-graduação. Então é uma universidade gigantesca, né? Ela é a segunda em tamanho, né, das três paulistas. E eu acho que dirigir a universidade é um grande desafio, né? Eu acho que todos os altos e baixos é um desafio positivo, né, para quem teve a vida toda ligada à Unesp, como eu, né? Mas queira ou não queira, não é uma tarefa fácil, né? Ainda mais que as unidades são esparramadas pelo interior, né? Pois é, o ano passado eu acho que a gente sempre entendeu, quando a gente postulou a administração da Unesp, que a gente tinha que conhecer em loco os problemas das unidades. Então nós nos aventuramos a viajar por todas elas. Então no final de 2021 até o final de 2022 nós visitamos todas as 24 cidades, né? Claro, 23, São Paulo é uma delas, e visitamos as 34 unidades. Então esse é um desafio físico, um desafio ao mesmo tempo mental, mas que traz muito conhecimento, muita proximidade dos reais problemas que essa universidade tem, ainda se consolidando, né, como uma identidade única, né, dentro de uma história bastante diversa, né? Então nós temos dentro da Unesp a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Farmácia, que tem 100 anos, o campus de Botucatu, a Faculdade de Medicina, que tem 60 anos. Odontologia em Araçatuba. Odontologia de Araraquara. Ah, de Araraquara. Temos também Araçatuba, temos também São José dos Campos, mas a Faculdade de Farmácia, também a Faculdade de Odontologia de Araraquara completaram 100 anos, né, o ano passado, né? Então, como temos unidades novas com 10 anos, com 20 anos, então a diversidade muito grande que nos desafia o tempo todo, né, nos põe à luta, né, torna o nosso trabalho extremamente difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso, quando a gente consegue pouco a pouco caminhar no sentido que essa universidade tem uma grande identidade, porque ela já tem uma grande qualidade, né, e cada vez mais, quando a gente fala eu sou da Unesp, a gente deixa de falar eu sou de Botucatu, eu sou de Araraquara, eu sou de Presidente Prudente, de Bauru. Então eu sou da unidade da Unesp de Botucatu, da unidade da Unesp de Araraquara. Isso é uma construção longa, né, de menos de 5 décadas, mas que a gente vê a cada dia se concretizando. Agora, para o senhor foi difícil porque o senhor assumiu em plena pandemia, né? Sim, isso foi um desafio muito grande. Eu sou médico de formação, sou nefrologista, né, exerço a medicina há 42 anos, né, quase 42 anos. Leciona ainda? Não, agora já com muito mais dificuldade, né? Eu ainda dou algumas aulas, né, participo de algumas atividades. Estive um pouco mais ativo até uns 15 dias atrás, agora estou diminuindo um pouco essa atividade. Mas nós assumimos a Unesp talvez no pior momento da pandemia, né, que foram todos os recrudescimentos que nós tivemos em 21, em 22. Tivemos que organizar toda a nossa atividade acadêmica, toda a nossa atividade de saúde, não só a saúde do nosso hospital, lá em Botucatu, que é uma autarquia, tem vida própria, atividade de saúde em todos os campos da Unesp. E foi um trabalho extremamente desafiador, né? E eu posso dizer com muita certeza que nós fomos bastante bem sucedidos nessa tarefa do enfrentamento da pandemia.
Mas foi, em meio à pandemia, vocês já tinham muitos cursos de EAD, de ensino à distância, como é que foi isso? Não, isso foi uma adaptação muito, muito drástica, né? Quer dizer, ainda que houvesse núcleos de ensino à distância na universidade, o ensino presencial à distância, ele não estava estabelecido, né? Então, já desde o último ano da gestão anterior, e particularmente na nossa, tivemos que enfrentar desafios de todas as naturezas, né? Desde a adaptação dos professores, dos seus conteúdos, a esse tipo de ensino, e também nós temos hoje na Unesp, como também acontece nas outras co-irmãs, 50% de alunos que vêm da escola pública, né? Desses, uma grande parte preto, pardos e indígenas, muitos deles em grau extremo de vulnerabilidade social, e que tiveram aí em 2020, na ausência de outra alternativa, aulas em celulares antigos com chips, né? E a gente conseguiu organizar isso em 2021, né? Então nós tivemos aquisição de 1.000 notebooks. Vocês conseguiram ceder notebooks? 1.000 notebooks para os nossos estudantes com essas condições sociais, né? Conseguimos organizar as nossas salas de aula. Tivemos um grande incremento do governo do estado no final de 2021, com antecipação de orçamento, no nosso caso da ordem de 240 milhões, para adaptação das salas de aula, do ar-condicionado, das clínicas odontológicas, né? E eu acho que a gente mostrou mais uma vez, e quando a gente trabalha junto com as políticas públicas, né, e tem vontade de resolver uma questão, a universidade tem respostas muito, muito rápidas para a sociedade. Então acho que a pandemia ela marcou um início novo de relação da sociedade com a universidade, né? Vontade política e ciência Isso. Podem andar juntos, e também eu acho que um ponto que a universidade conseguiu mostrar para a sociedade que ela poderia trazer soluções de um problema tão grave que a sociedade enxerga. E muitas vezes a sociedade que nos financia, né? Então nós damos conta aí de 9,57% da arrecadação do ICMS. E às vezes a sociedade, exatamente o que é feito com isso, além de formar doutores, formar mestrandos, formar licenciandos, quer dizer, para que serve isso? Então eu acho que a ciência ela ganhou muito, né? Apesar do momento trágico da pandemia, ela ganhou muito, né? Nós fomos capazes em Botucatu, que é a minha cidade de origem, com base na ciência, de formatar um projeto de pesquisa pioneiro, parceria com a Universidade de Oxford, com a Fiocruz, Ministério da Saúde, e vacinar num único dia 67 mil botucatuenses. Sim. Né, que foi um projeto excelente, né, um projeto que salvou muitas vidas, porque nós temos hoje o resultado que nenhuma dessas pessoas vacinadas morreram de Covid. Eles podem ter morrido de outra coisa, ou podem ter adquirido Covid, porque a vacina não tem 100% de proteção, mas elas protegeram as suas vidas, né? Então valeu muito a pena juntar esse conhecimento que vem lá do laboratório, né, da virologia, da biologia molecular, até o braço do paciente. Então eu acho que talvez tenha sido aí no primeiro ano da nossa gestão o desafio principal, e realmente eu acho que além disso nós conseguimos dotar as nossas unidades das condições de segurança mínimas, até para o retorno presencial que se iniciou no final de 21, meados de 22, com a mais absoluta segurança. Como é que foi essa força-tarefa para vacinar mais de 50 mil pessoas num único dia? Isso é uma coisa daquelas que a gente enxerga que fez, às vezes fica pensando como é que a gente foi capaz de fazer. Fica se beliscando para ver se foi verdade mesmo, se não foi um sonho. Havia o precedente, né, na região de Ribeirão Preto, né, do projeto da Coronavac, né, que vacinou toda uma cidade, né, e nós tínhamos o mesmo projeto, porque a cidade de Botucatu é uma cidade com características muito peculiares, uma cidade pequena, não tão pequena, tem seus 140, 150 mil habitantes, mas tem um sistema de saúde robusto, né, particularmente montado pelo Estado, pela Unesp, FAPESP, recurso público. Então, uma cidade que tem uma proporção enorme de médicos, tem uma saúde muito controlada, havia vontade política da prefeitura. E, enfim, o caminho naquele momento ruim da pandemia, né, chegamos a ter 4 mil óbitos numa semana, numa cidade conseguimos com isso
achar o apoio necessário com a Oxford, com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, né? Nós precisamos fazer esse projeto de pesquisa, ver a eficácia, a efetividade, a segurança, os resultados da vacina. Fomos muito bem acolhidos, um projeto de pesquisa difícil de ser elaborado, né? E eu acho que fomos bem sucedidos. E utilizou-se uma logística ímpar, né? Porque nasceu a ideia, né? Quando você está numa causa boa, as ideias nascem, que a gente utilizasse as cabines eleitorais como postos de vacinação. Porque essa logística já existe, não precisava ser montada. Então, por exemplo, eu fui vacinado na minha sessão eleitoral, onde eu voto em Botucatu, né? E assim toda a população. Então, num único dia, 67 mil pessoas foram vacinadas. Depois, num segundo momento, houve a dose de reforço, né? Então foi talvez uma das coisas mais marcantes desse Esse é um legado que o senhor carrega da sua gestão. Eu acho que se a gente não tivesse feito nada, já teria valido a pena, né? Claro que não é um trabalho meu, é um trabalho do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, é o time dos pesquisadores, né? Da própria Fiocruz, essa entidade fantástica, né? Que nos apoiou desde o início, do próprio embaixador do Reino Unido. Então foi realmente quando todas as mãos se deram, né? Todas as energias se voltaram para o mesmo objetivo e a gente foi bem sucedido. Agora, reitor, muitos dizem, alguns especialistas, que o senhor tem um modelo de gestão ousada, com verbas complementares. Como é que é isso? O senhor acabou de falar da cifra que tanto a USP, a Unicamp e a Unesp recebem mensalmente, que é 9,57% do ICMS, correto? Sim. Se está faturando muito, que bom. Se não está... A situação não é tão boa assim também, mas vocês continuam com uma folha, claro que a folha de pagamento para os milhares de funcionários que vocês têm, entre administrativos e professores, deve aí ser responsabilizado pela maior parte de todas as despesas que vocês têm. Mas como é que é esse modelo que o senhor está implantando e que está sendo visto com tanto sucesso? Não, a gente tem aberto, né, a universidade para uma série de parcerias, né? A nossa folha hoje consome em torno de 80% das nossas liberações do ICMS. A gente conseguiu construir uma reserva financeira bastante robusta, que nos traz até nós aquilo que chama de receita própria, que são os dividendos do mercado financeiro. Isso é uma reserva, né? Isso não deve ser usado para despesa perene. A gente tem aberto a universidade para várias áreas que possam trazer recursos adicionais. Então, não dá, por exemplo, a área de inovação, né? Então, a gente está rompendo as resistências internas com a nossa proximidade com o setor produtivo, né? Temos nos aproximado muito com as outras universidades em busca de recursos comuns, né? Recentemente foi aprovado um projeto de 50 milhões de reais para computação avançada, computação de alta performance, envolvendo a USP, a Unesp, a Unicamp. Estamos aí em Botucatu com um projeto pioneiro de uma facility de produção de biofármacos para pesquisa clínica. Nós não temos no Brasil, tentando romper um pouco essa dependência que a gente tem dos laboratórios internacionais. São aí mais alguns milhões do Ministério. Então, mais até do que uma interação com o setor privado, que é bem-vinda, é saudável, né? Eu acho que a gente tem, nessa gestão, nos conectado muito com as políticas públicas, né? Estamos aí numa discussão, espero que a gente seja bem sucedido. Já fomos sucedidos na adesão, como a USP e a Unicamp, que é uma nova entrada de vestibular, onde o Estado vai se comprometer financeiramente com os alunos de vulnerabilidade social, que vão entrar para um exame diferenciado, que a gente chama de vestibular paulista. Então, a Unesp oferecerá 980 Isso é novo, vagas. esse vestibular? Isso é novo. Então detalha para a gente, o que é esse vestibular paulista? Só da Unesp ou das 3 Não, universidades? é das 3. Essa foi uma ideia inicialmente. A partir desse ano? A partir deste ano, ou na Unesp, ainda em discussão se este ano ou o ano que vem. Mas, assim, as 3 universidades, né, nesses últimos anos, têm trabalhado muito em parceria, né, com muitos projetos comuns. Eu acabei de citar aí a computação avançada. Assinamos um convênio aí com a Secretaria da Pessoa com Deficiência para evoluir na produção de acessibilidade, equipamentos de tecnologia assistiva. E eu acho que quando as 3 universidades caminham junto, elas caminham muito fortes, né?
E aí, logo na posse do secretário, o reitor da USP, achava Professor professor Carlotti, desculpa. sucessor do professor Varran, que a gente deveria ampliar um pouco o acesso para o ensino médio de São Paulo, porque hoje a gente vê que menos de 20% dos nossos alunos de terceiro ano de ensino médio prestam essas 3 universidades. Uma certa sensação de desalento, né? Quer dizer, talvez eu não esteja no nível para prestar isso. Então, a ideia era fazer com que o aluno visse sentido em fazer a escola pública e que tivesse algum apoio numa entrada diferenciada para os melhores cérebros. Então, o antigo exame que a gente chamava de Saresp, que tinha muito mais o objetivo de avaliar as escolas, ele está sendo transformado num exame vestibular paulista, com a participação das 3 universidades, e os alunos, ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eles vão somando, né, um exame final, uma média que, quando ele estiver no terceiro ano, poderá facilitar que ele adentre, né, a X% das vagas das 3 universidades. Mas aí seria sem o vestibular? Faria parte do vestibular, mas ele tem acesso direto, né? Teria acesso direto. Então, nós estamos reservando 980 vagas na Unesp, 350 na Unicamp, 1.500 na USP, para que esses alunos eles possam ter acesso por serem talvez os melhores cérebros que estão aí perdidos, né, no ensino médio, e com esse desalento, não vou prestar essas universidades. Hoje, para você ter uma ideia dos 400 mil egressos, né, do terceiro ano do ensino médio, 67 mil prestam USP, Unesp e Unicamp. Né? A proporção de alunos do ensino privado que prestam são muito maior, extremamente maior. Então, a gente está criando quase uma parte, né, com o ensino público. Então, essa ideia foi levada ao secretário da Saúde, o Renato Feder, que apoiou secretário da Educação, que aí é viés de médico, que abraçou a ideia. Estamos construindo isso dentro das universidades e temos uma perspectiva muito grande que ainda o ano que vem essa seja uma nova entrada. Pelo que o senhor está explicando, há de se ter já contabilizado o primeiro, o segundo e o terceiro antigo colegial, né, da minha época. Mas aí ainda não se sabe se essas notas estão contabilizadas, né, como então, vocês querem para que... Isso é realmente o mundo ideal, só que a nossa ideia é contabilizar o terceiro este ano, o segundo e terceiro ano que vem, primeiro, segundo, terceiro no outro ano. Né? Tem uma discussão acadêmica, particularmente na Unesp, que os outros já aderiram totalmente, porque fazer seriado em um ano só, mas se você imaginar bem, a prova do vestibular é uma prova só, né? A prova do Enem, que muitas vezes também dá acesso, é uma prova só. Sim. Então, essa é uma discussão que nós precisamos até o final do mês travar na nossa universidade, para que as 3 caminhem juntas e contemporaneamente, né, ao mesmo tempo, nessa modalidade que eu acho muito, muito ousada, né, e que fará com que o nosso estudante de ensino público, da educação média, também os da FATEC, da Univesp, eles vejam sentido, né? Vejam sentido principalmente das ETECs, né? A Univesp é só a universidade. Vejam sentido em fazer o segundo grau, né? O antigo segundo grau, que é o ensino médio. E esse acesso direto pelo vestibular paulista, ele vai ter algum tipo de bolsa de estudo? Isso, exatamente. Vai ter um custeio de moradia, de alimentação? Como é que vai ser? Muito bem lembrado. Como ele foi formatado pelos reitores e equipes, né, e pró-reitores, a ideia é que, vamos imaginar, na Unesp nós teremos 980. Eles serão avaliados de acordo com os critérios que a gente já aplica hoje de auxílio socioeconômico para as populações mais vulneráveis. E aqueles que preencherem o critério, eles serão contemplados com esse auxílio. Uma outra coisa interessante desse projeto, que é uma aproximação da universidade com o ensino médio, é que cria-se a possibilidade da Secretaria de Saúde financiar bolsas para alunos do último ano de licenciatura, para ministrar aula de reforços no ensino médio. Essas aulas hoje são Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, médico é uma tragédia. Secretaria de Educação financia essas bolsas para que um licenciando do 4º ano ele possa transmitir seus conhecimentos e aproximar dos alunos do ensino médio,
melhorando, né, a qualidade da educação e para eles também, né, criando uma oportunidade de trabalho ainda na graduação, que hoje a gente sabe que é um dos motivos que muitas vezes nós temos evasão escolar, a dificuldade, mesmo aqueles que estão fora do limite, né, da vulnerabilidade social, têm se manter, né, dentro da universidade, que muitas vezes estão longe de casa, né, estão em cidades distantes. Então o projeto é muito interessante, eu fico feliz que as universidades já aderiram, né, o nosso problema interno é só se 24 ou 25, mas eu acho isso que foi dizer assim, alguns podem dizer, isso é uma imposição do governo. Absolutamente não houve imposição nenhuma, isso foi uma construção que as universidades fizeram junto com a Secretaria de Educação, que eu vejo com muito bons olhos. E o senhor participa da formação disso, né? Disso, exatamente. Né? Então, olha, que eu confesso que... e eu que já acompanhei, já trabalhei na Rádio USP por 10 anos aí, em décadas passadas, já acompanhei então esse meio estudantil, meio científico, e agora conversando com o senhor, isso é muito bom. E além do mais, a gente conhecendo pessoas que estão na escola pública também, que, eu não tenho condições de prestar, não, eu não vou prestar, não, porque eu não tenho condições, não sei o quê. Tirar isso de cena, né? Então, ao longo dos anos, a gente tem os mapas, né? Está diminuindo progressivamente a quantidade de egressos da escola pública que prestam as nossas 3 universidades. Sim. Às vezes vão se auto-excluindo, né? Devido às dificuldades crescentes. Às vezes de ponto de vista socioeconômico, às vezes de ponto de vista assim de, nossa, não conseguirei mesmo, não é para mim. Aí eles acabam adentrando a escola privada, com custo baixo, mas eu acho que o nosso papel é outro, né? A gente tem que fazer a excelência pela excelência, né? E também influenciar que o ensino público, a educação básica melhore de qualidade, né? E, professor, uma outra pergunta em relação a essa questão do vestibular paulista. Vocês partiram de ideias de cursos que já existem assim em outros países? Como é que é? Sim, a gente sabe, né, que existem em vários outros países, a gente sabe no Brasil, experiência de Juiz de Fora, do Amazonas, né? Isso não é uma grande novidade. Claro que transpor isso para a realidade nacional não é exatamente a mesma coisa, mesmo porque a gente não pode comparar hoje talvez a qualidade do ensino médio com a qualidade do ensino médio da Holanda, por exemplo. Mas não é uma experiência inédita, é inédita no Brasil, mas eu acho que a partir do momento que ela se adapta às condições do ensino médio no estado de São Paulo, ela acaba tendo o seu grau de ineditismo, né? E, então não é também uma aventura, né? É uma coisa que no estado do Amazonas, até onde a gente tem notícias não muito detalhadas, foi bem sucedido, né? Tivemos a experiência de Juiz de Fora, mas algumas críticas em relação ao vestibular. No nosso caso, a gente tem uma grande satisfação, nós somos da Unesp, que é a entidade escolhida para fazer o exame é a VUNESP, né? A VUNESP é um gigante, né, em termos de vestibular e concursos públicos, né? Então acho que esse selo Onde é a sede da VUNESP? A VUNESP é a entidade que realiza todo o vestibular da Unesp e também de outras instituições quando é contratada. Instituições como a Unifesp, vários concursos. Com concursos públicos. Né? A Univesp, agora você me pegou porque eu faço confusão com a Fundunesp, mas a Univesp não. A VUNESP. A VUNESP, poxa, agora sim, hein? No interiorano talvez eu não saiba, mas está faltando um pedacinho, mas ela fica numa região central, né, com toda a segurança, de São Paulo, que é uma caixa forte. Com toda a segurança, nós temos ali um galpão, né, um local de alta segurança, que a gente armazena provas, né? E a VUNESP tem se destacado aí em concursos públicos de várias naturezas, né? Vestibulares importantes, como a Universidade Federal de São Paulo. Então talvez hoje, ligado às universidades estaduais, seja a VUNESP é uma fundação, talvez tenha realmente maior respaldo, maior credibilidade na condução desse processo. No caso da Unesp, há diferença entre vestibulares da USP, Unicamp e Unesp? Não, as diferenças são muito, muito pontuais, né? Acho que não, no fundo
A VUNESP tem inovado muito nos vestibulares, né? Acho que a gente saiu um pouco daquela questão de muito disciplinar, e temos construído questões que envolvem várias áreas de conhecimento. Então essa é uma novidade que há alguns anos a VUNESP tem praticado. Então você às vezes numa determinada questão está envolvendo geografia, história, multidisciplinar, né? Então acho que essa tem sido a grande novidade, né, que a Unesp, a grande inovação que a VUNESP tem trazido, né, e então isso difere um pouco, né, é um vestibular diferente, né, muito, felizmente, muito bem avaliado, né, é uma instituição muito forte, e é uma honra para a gente, por exemplo, fazer o vestibular da Escola Paulista de Medicina, fazer certos concursos, ter sido escolhido para fazer o vestibular paulista, né. Então, hoje a VUNESP é uma das grandes preciosidades, uma das grandes construções que a Unesp conseguiu construir ao longo da sua existência, né? Só para deixar claro, o vestibular paulista não vai ter nenhuma prova específica, mas apenas serão contabilizadas as notas anuais dos... Não, na verdade haverá um vestibular. Ah, tá. Então por favor, explica. Haverá um exame paulista. Que nem, tem assim. o aluno que tirou 888. Não. Hoje existe a VUNESP, inclusive encarregada disso, ela faz o chamado exame do SARESP. Sim. O SARESP é um exame que tem mais por objetivo avaliar a escola, né? Então, nessa construção coletiva que fizemos, e aí é só português e matemática, mas a gente resolveu ampliar para todas as disciplinas e haverá uma prova específica. Então o aluno ele adentra ao portal da Secretaria de Educação, vestibular paulista, ele vai optar, né, qual a universidade que ele pleiteia por esse exame, né, qual a sua primeira opção, a segunda opção, e a partir daí ele está credenciado para ocupar uma das vagas dessa instituição, mediante essa prova que vai ser feita pela VUNESP. Mas e como é que ele vai ter acesso ao vestibular paulista? Porque nós temos aí, pensando numa sala, 100 alunos. Ele vai fazer na própria escola. Ele vai fazer sim, mas os 100 alunos vão poder fazer esse vestibular ou apenas os alunos que se enquadram dentro? Não. Todos eles. 400 mil alunos vão poder fazer na sua própria escola. Como nós temos, inclusive, problemas, às vezes, logísticos, né? A Unesp está preparando um exame com 3 provas, né? Porque se falhar numa escola, você tem já uma prova de reposição, né? Então, não haverá essa questão de deslocamento, não haverá taxa de inscrição. E se a mesma quantidade de questões de um vestibular normal, teremos questões escritas também? Teremos a redação e teremos 90 questões objetivas, né? Isso foi pactuado com as 3 universidades, né? Certo? Então, ela é muito parecida, né, com o exame do vestibular feito no momento mais precoce, né, quando você está no terceiro ano, segundo, primeiro, né? Mas a gente está apostando muitas fichas nesse modelo, porque ainda, queira ou não queira, a gente vê um curso ou outro que não preenche as vagas, que às vezes uma pessoa de outro estado não vem para São Paulo, né? Então nós não podemos, né, como gestor público, ver vagas ociosas. Nós temos que ter as nossas vagas preenchidas, porque a gente é financiado pela sociedade para isso. E serão vagas em todos os cursos, como no caso da Unesp, o curso mais concorrido é medicina. Sim, isso foi feito um trabalho de ranqueamento, um trabalho de cluster, né, que a gente fala. Então, para se dar um exemplo, vamos pegar o curso mais concorrido da Unesp, que é medicina. Então, serão destinados 10% das vagas. Eu não sei qual é o curso menos concorrido da Unesp, né? Para esse curso serão 25%. Então, são por rankings, né? Então, um curso pode ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ranking, né? Então, 10%, 15%, 20%, 25%. De modo que aqueles cursos que estão com mais dificuldades de preencher vagas, eles terão muito maiores oportunidades de preencher vagas, né? O senhor se formou na Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, foi diretor do Hospital das Clínicas também da faculdade, foi diretor da faculdade. Como é que foi chegar a ser eleito reitor? Eu acho que tem certas coisas na vida que... O senhor aspirava a isso? Não, eu acho que, para dizer que eu não aspirava a nada, eu aspirava a dirigir o Hospital das Clínicas, né? Porque todos nós que fomos alunos lá na Faculdade de Medicina, a gente via todas as dificuldades da consolidação daquele hospital. Ele tinha um modelo de gestão que eu consegui iniciar a modificação dele quando eu assumi a gestão do Hospital das Clínicas.
Então ele era realmente uma causa de vida, aquele hospital, porque ele tem uma importância regional absurda, né? Hoje ele é um hospital que está numa região com 2 milhões de pessoas, ele é retaguarda para essa região. Ele é o hospital que mais faz transplante de rim no interior. É isso que eu ia falar, ele é muito importante na área de transplantes, extremamente importante. E ter dirigido esse hospital acaba jogando você para outros desafios. Mas não era essa a ideia, né? Não era essa a ideia. Eu entrei no hospital num momento ruim, no hospital, achei que as pessoas acharam, meus colegas, que eu poderia, felizmente deu certo, poderia contribuir. Não necessariamente isso seria verdade na faculdade de medicina, mas acabou acontecendo, né? E vivi alguns momentos difíceis da Unesp, e sempre tem um grupo de pessoas que acaba te levando para essas novas aventuras, né? Mas confesso que eu nunca tive aspiração, nem imaginava chegar à condição de reitor, né? Mas agora a gente é guiado por uma palavra chamada compromisso, né? A gente assume compromisso com quem nos elege, nós somos eleitos, né? Nós não somos indicados. E é um compromisso com a sociedade, e por mais difícil que seja, porque como nós falamos no início da entrevista, não é fácil, né? É desafiador, vale a pena sim, né? É cansativo, mas a gente, depende de qualquer coisa, tem que dar conta disso. Quando a gente fala no serviço público, a gente revela e sabe que em muitas áreas há uma defasagem muito grande, há muitos claros, concursos que não são realizados. E o senhor, depois de 8 anos, conseguiu realizar concursos para a contratação de professores, é isso? Com certeza, a gente retomou a contratação, que estava suspensa desde o final de 2014, né? A gente deve completar agora aqui na metade do ano um delta de mais 500 professores, né? Também os servidores técnico-administrativos estavam com o mesmo tempo de congelamento, e aí nós vamos chegar aí a alguma coisa em torno de 700, 800. E essa é o que move a universidade, né? Porque é uma universidade de pesquisa, uma universidade forte, né? Ela não consegue ser feita sem as pessoas, né? Por mais que a tecnologia muitas vezes ocupe espaço, a tecnologia está sempre guiada por pessoas, né? E por mais que você fale, mas você hoje precisa do mesmo número de pessoas do passado, talvez não, mas talvez as pessoas hoje precisam ter qualificações que no passado não teriam. Então a gente inaugurou, além da questão da reposição dos professores, que é uma coisa mais fácil de entender, um modelo de contratação por competências, né, por gestão de competências. Então, quando eu vou contratar alguém, por exemplo, para a área de compras e materiais, a pessoa vai se inscrever sabendo que o perfil que se espera naquela seleção, os documentos, muito mais profissional. A prova é muito mais voltada para aquilo, né? Então nós já contratamos pessoas que tinham vasta experiência com pregão em instituições públicas, por exemplo. Então, isso também foi outra mudança, isso dá trabalho, né? Porque se fazer um exame só com a prova para todo mundo, né? Sem exame prático, sem avaliação de competência, é bem mais simples do que você fazer uma contratação. Tudo isso a gente tem que trabalhar com cautela, porque o nosso principal gasto são pessoas, são realmente a parte de recursos humanos, e a gente tem que medir, né? Até que ponto a gente pode chegar perto do limite prudencial de quanto das nossas liberações do ICMS pode ser usadas com despesa de pessoal. Esse é o grande desafio, né? Então esse é aquilo que a gente está sendo chamado à discussão o tempo todo. A gente sabe que tem demandas sindicais, demandas dos professores de longa data por melhorias de condições de trabalho, de vencimento. Quais são as principais demandas de alunos, professores e funcionários? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu acho que não vim assim, não estudei para responder, mas acho que essa vivência desses 2 anos e meio permite responder que as principais demandas... Porque a gente sabe que tem as coisas boas, mas também tem problemas difíceis a serem superados. Eu acho que as principais demandas dos alunos vai muito ao encontro do que a gente vê. A gente incluiu muito, né? A Unesp foi a primeira que incluiu 50% de egressos do ensino público, né? E isso traz para dentro da universidade populações bastante vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, e elas têm que ser mantidas. Então existe uma política, não só para este ano aqui foram 50 milhões para auxílios socioeconômicos, né? Temos a questão das moradias, a questão dos restaurantes,
É um trabalho, talvez possa ser olhado por exemplo, acadêmico como um trabalho apenas existencial, mas é fundamental para que esses que nunca tiveram nenhuma oportunidade de enfrentar exames difíceis, imaginar a Faculdade de Medicina, que é a nossa unidade de maior concorrência, vamos imaginar esse ano deve ter sido alguma coisa de 250 candidatos por vaga. Isso. Você separa essa fila, tem um grupo da escola pública que vai prestar 125 candidatos por vagas, então serão aprovados alunos excelentes, né? Alunos de grande performance, né? A gente tem que manter esses alunos na universidade, assim como as outras áreas. Então acho que a grande demanda, né, dos estudantes é a questão da assistência estudantil, ou seja, moradia, restaurante, né? Nós estamos instituindo uma política de alimentação saudável, tentando apoiar os alunos com formas de alimentação saudável, com menor custo. Difícil de elaborar essa política. Eu acho que os alunos eles têm esse direito, né? Têm essa demanda bastante justa, né? Eu vejo dos lados dos servidores, principalmente técnico-administrativos, nós temos isso por razões históricas. Nós temos uma folha de pagamento, uns níveis de carreira, de referência salariais menor que da Unicamp, por sua vez menor que a da USP. A USP, num determinado momento da história, até quando dizia que a USP estava em crise, a USP avançou muito nessa carreira, as outras não conseguiram acompanhar, então isso é uma demanda muito presente. Defasagem muito grande. Uma sensação de injustiça, né? Por que você ganha X% a menos na Unesp do que se você trabalhasse na USP ou na Unicamp? E acho que lá dos professores as coisas são, acho que um pouco mais acadêmicas, né? Eu acho que a grande demanda dos professores é por reposição de quadros mesmo, porque os departamentos acabaram se encolhendo, né? Alguns foram deixando de existir como departamentos, né? A falta de renovação, de espírito novo, de propostas novas. A gente tem até mesmo a infraestrutura, equipamentos. Infraestrutura, então a gente tem investido muito, né, em infraestrutura, em contratações, em apoio a esses jovens professores, mas a gente tem detectado que a gente tem conseguido captar, não em todas as áreas, evidentemente, mas na maioria delas, pessoas extremamente qualificadas, que já têm doutorado, muitas que já tiveram vivência fora do país. Então acho que a gente por mais que hoje os servidores públicos não tenham os mesmos direitos da minha época, né? Não tenham as mesmas estabilidades da minha época, eu acho que a gente tem que conseguir trazer para a universidade quadros extremamente qualificados. O desafio é mantê-los, né? Mantê-los com energia, com entusiasmo, em busca de projetos FAPESP, CNPq. E esse é um dos grandes problemas que se fala aqui no Brasil, né? Dessa questão da ciência, que a universidade forma, os profissionais vão, se qualificam, mas aí a partir de um determinado momento vem uma empresa privada ou vem uma empresa internacional e contrata e leva. Esse é o grande desafio nosso, né? Essa concorrência. Então nós temos que fazer que realmente que as nossas carreiras sejam atrativas, que as condições de trabalho se comparem, que as condições de mobilidade internacional elas tragam todo aquilo que um jovem professor possa fazer, né, dentro da sua carreira, sem que ele se perca, né, aí na aventura internacional, que claro que é difícil de você deter isso, né? Mas a gente tem que trabalhar fortemente com essa visão. Nós temos que manter os cérebros dentro do Brasil, porque é um investimento muito grande, né? É um investimento muito grande. Então aí, esse trabalho não é só da universidade, é um trabalho talvez hoje que a gente tenha um pouco mais de acesso ao governo federal, é um trabalho a ser feito com a FAPESP, com o CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, para que se veja sentido, né? Para sentido em você adentrar a carreira pública e se manter nela. Nós não temos tido dificuldade de contratar pessoas, então todos os nossos concursos nós temos conseguido preencher as vagas. A nossa dificuldade é assim, eles têm que ficar aqui, eles têm que se manter, desenvolver, interagir cada vez mais com o exterior, com outros grupos no Brasil, né, fazer um trabalho relevante, né, que eles se sentem satisfeitos, e também tentar ao longo do tempo ir quebrando barreiras em questões salariais. A gente tem dificuldades com isso, né? Nós temos os tetos salariais que são bastante restritos, né? Isso já está, inclusive, possivelmente logo em discussão no Supremo.
Então é muito complicado, né? Você não pagar bem, exigir muito, porque as universidades querer segurar um crânio, são né? muito exigentes, as universidades, como não poderia ser diferente, e você querer segurar um cérebro que tem um potencial enorme, né? Esse é o desafio que se coloca, acho que para os anos que vêm. Né? Hoje se fala muito das pessoas longevas, né? Ou até mesmo, antigamente, 60 anos era o aposentado de pijama. Hoje não. O senhor tem 67, correto? 66. Fez aniversário até ontem. Nossos parabéns. Eu acho que na Unicamp o limite é 70 anos para professor. Não, 75. 75? E na Unesp? Também no serviço público todo é 75. 75 anos. 75 anos. Os professores ficam, a grande maioria deles ficam, né? Nossa preocupação não são com esses que já construíram uma história, um legado, que serão inspiradores para os que estão chegando, né? Nossa preocupação é com essa moçada que está entrando com muito vigor, com muita qualificação. Eu entrei na universidade e não tinha título nenhum, né? Hoje você entra um colega, ele já tem doutorado, pós-doutorado, fala 3 idiomas, ele conhece o mundo todo. Então é essa gente que a gente tem que segurar no Brasil, porque senão o Brasil não muda de patamar, né? Sim. Eu acho que para as grandes universidades, tanto as estaduais quanto as federais, esse é um enorme desafio. A gente tem que refletir, para a gente saber como encontrar essa questão, a gente tem que refletir muito, dialogar muito, romper barreiras, né? Acho que a inovação, a regulamentação da inovação, que permite o trabalho do professor no setor produtivo, permite o trabalho do setor produtivo dentro da universidade, pode ser um caminho que traga aí algum horizonte, mas é um desafio presente, né, e com o qual a gente se depara o tempo todo. No ranking nacional, existe alguma universidade federal que se aproxime de vocês, das 3 paulistas? Nós temos algumas, assim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília, são universidades muito potentes, né? Depende muito de ranking, né? Sim. Em geral, a USP sempre ocupa as melhores posições, a Unicamp, a Unesp, mas há muitas federais de excelente nível que sofreram muito com a falta de financiamento em anos recentes, né? Crise econômica e outros determinantes, mas potencialmente nós temos grandes universidades federais. A gente tem aqui em São Paulo a Unifesp, né? Na área de medicina, uma grande potência, né? Particularmente aquelas situadas no estado de São Paulo, elas disputam par e passo com as nossas 3 paulistas, e o que nos leva cada vez mais a trabalhar em conjunto com elas também, né? Temos aí a UFSCar, né? A Unifesp, sim, agora UFSCar, crescendo muito, a Universidade Federal do ABC, né? Então nós temos aí grandes exemplos de estudo federal. Não todos, né? Sim. Como é que o senhor vê o número de faculdades que nós tivemos, abertura desenfreada de faculdades aí na última década e meia? Desde medicina, direito, entre outras, e como é que o senhor vê hoje isso? Eu vejo com extrema preocupação, a facilitação desse tipo de curso. Hoje a gente tem dados que nós temos no Brasil matriculados em ensino superior mais alunos de EAD do que alunos presenciais. Então, os determinantes são os mais diversos. Nós temos no Brasil milhares de cidades pequenas, né, onde as pessoas que lá residem não têm uma grande pujança socioeconômica. Então, às vezes, é muito mais simples você matricular um aluno numa escola privada ou numa escola privada de EAD do que ele ter que se deslocar, né, para um grande centro, né? E aí se tornou um grande negócio também, né? Tornou-se um negócio bilionário, né? Então, muito difícil de segurar isso. Que multinacionais vieram para cá, acabaram assumindo. Né? Eu acho que a gente tem que, nesse aspecto, dar muita ênfase à pós-graduação, a melhoria da pós-graduação, a pesquisa, porque isso é o que nós fazemos que eles não fazem, né? Que essa pesquisa tenha sentido de ser, né? Para que a gente consiga também fazer que essa pesquisa saia do básico até a aplicação, seja na medicina, seja na engenharia, né? Que realmente, eu penso muito que ainda o que nos é permitido pagar para os pesquisadores, para os professores, está muito aquém da gente ter uma concorrência. Existe uma concorrência qualitativa que é inegável, né? Claro que se um determinado estudante tiver a oportunidade de fazer uma escola privada ou a USP, ele vai fazer a USP, né?
Mas também é inegável que nós tivemos, por exemplo, ao longo da pandemia, um empobrecimento das famílias, né? E quase uma explosão desse tipo de curso, né? Nos preocupa bastante. Na área de medicina me preocupa muito, né? O curso de medicina é um curso muito caro, ele não é só um curso caro pela necessidade, a quantidade de professores, mas pela necessidade dos alunos serem alocados em boas instituições hospitalares. Então, há grandes empresas que têm faculdades de medicina, que têm várias faculdades, não têm acesso a nenhum leito hospitalar, acabam fazendo convênios. Então, quem vai ensinar o aluno lá não é o mesmo professor que ensinou ele até o 4º ano. Então, acho que reflexões... O ensino através do boneco de robô, né? Então acho que a gente precisa refletir muito a respeito, mas é inegável que a gente tem que se repensar, né? Tem que repensar muito como é que a gente faz. Por isso que eu sou muito a favor de abrir, né? Vamos abrir para a escola pública, vamos começar a competir de modo cidadão, porque nós vamos cada vez mais perder terreno para aquilo que é mais fácil, né? É mais fácil você fazer um curso de R$200 por mês, com metade ou 70% das aulas gravadas na sua casa, do que você se mudar para Bauru, para Ribeirão Preto e cursar uma faculdade como a Unesp e a USP, né? Essa é uma discussão interessante, que é uma discussão presente da universidade pública. Isso já é bom. Por si só, a universidade pública está preocupada com isso, é muito bom, né? A gente precisa ter interlocutores, né? A gente tem interlocutores no Estado, interlocutores no Brasil, né, que vejam essa questão como uma questão crucial. Como falou o professor Zago recentemente no Roda Viva, as universidades elas têm que mudar alguns paradigmas, senão elas começam a ficar irrelevantes, né, porque não é só formar a pessoa, né, nós temos que ir um pouco além disso, né. Agora, eu acho que a gente tem de atrativo mesmo formar, estimular e formar em ambiente de pesquisa, né. Que o conhecimento seja muito sólido, não seja só aquele conhecimento transmitido, né? Aquilo que está publicado, transmitido a um aluno de graduação, né? É uma preocupação, ela é muito presente, essa preocupação. Talvez há 10 anos atrás a gente não tivesse essa preocupação. Entendi. Né? Eu posso ser repetitiva, e gostaria até que o senhor falasse, que é a questão da excelência, né? Quando a gente pensa numa universidade pública aqui na região mais rica do país, e não é à toa que a vacina saiu daqui. Sim. E nós temos a excelência das cabeças pensantes, né? Nós temos que criar as condições para que os nossos egressos encontrem condições de trabalho compatíveis com a sua formação dentro do Brasil. Nós temos que fortalecer a pesquisa, a ciência e tecnologia de modo definitivo, para que as pessoas que saem de uma graduação numa escola como a USP, Unesp, Unicamp, elas tenham espaço de trabalho, que elas consigam se desenvolver, consigam ir para o exterior, voltar, continuar desenvolvendo, fazer realmente aquilo para que elas são vocacionadas. A questão não é simplesmente financeira, é financeira também, né? Mas você não pode criar esse desalento. É muito melhor para mim eu ser, sei lá, um influencer na internet, ou fazer qualquer curso, porque eu posso fazer um concurso para qualquer área. Quer dizer, eu acho que a nossa responsabilidade aumentou muito, né, nesse momento, né? Acho que nós temos que lutar muito para o fortalecimento da pesquisa, né? Da pesquisa e da que a gente chama de ciência translacional. Você tem uma ideia lá que mexe com átomo, mexe com física, mexe com molécula, e transformar isso em alguma coisa que a sociedade veja sentido, e que tenha gente, um exército de pessoas capacitadas para trabalhar nisso, bem remunerados, estimulados, né, com carreira. Eu acho que essa é uma política pública que tem que ser... nós não vimos muito espaço recentemente para isso, a gente hoje tem que estar a campo, né? Acho que a FAPESP, CNPq, são fundamentais e as universidades nessa construção. O que significou a ducha fria dos últimos 4 anos para a área da ciência? Porque foi uma ducha muito gelada do último governo, que destratou, desdenhou da ciência, deve não ter repassado recursos. Nós tivemos os piores orçamentos da ciência e tecnologia, do CNPq. E como é que é retomar agora? Acho que retomar agora é paulatino, né? Nós não sofremos isso em São Paulo, muito pelo contrário, né? Independentemente de partido político, não faltou ao Estado de São Paulo apoio na questão nos últimos anos em relação à pesquisa e à ciência. Seria leviano dizer que faltou esse apoio. Então São Paulo se comportou de modo quase como um oásis, né? Mas a situação que passaram as instituições de ensino superiores federais, as IES federais,
os institutos de pesquisa, o CNPq, a CAPES, uma situação de pré-fé alimentar, né? Nossa sorte é termos a FAPESP. A FAPESP ter tido um governo sério, né? Um governo que nunca, os governos de São Paulo, eles nunca fecharam os olhos, né, para o potencial que São Paulo tem em ciência, tecnologia e inovação, né, que move o Brasil. São Paulo está 50% da produção científica do Brasil, né? Então eu acho que não há governo ruim que possa fazer com que São Paulo fique ruim, né? Se o governo for bom, se o governo estimular e deixar a autonomia universitária, a FAPESP acontecer, eu acho que não há grande desafio que São Paulo não consiga vencer. Só precisa encontrar parceiros, encontrar o mesmo ambiente no governo federal que a gente não tinha, né? Infelizmente não tinha, não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao ex-presidente da República, mas foi um momento que é muito difícil, não bastasse apenas o desfinanciamento, foi a questão da anticiência, né? Da divulgação de dados incorretos, confunde a comunidade, riscos da vacina, e isso, aquilo, e efeitos colaterais, e coisas que não existiam, e terapias milagrosas. Então a gente teve que se ocupar um pouco disso, mas a São Paulo acho que foi uma grande força. Acho que não só São Paulo, Butantan, Fiocruz, uma grande força, né, para mostrar o quanto a ciência, e na verdade, no fim, fale o que quiser, o Brasil vacinou muito, né? A ciência acabou vencendo, né? Eu acho que a ciência sempre vence, a não ser que tire dela todas as condições para que ela consiga desenvolver a sua missão, né? É verdade que até o final da sua gestão, no ano que vem, em 2024, correto? Certo. Que o senhor vai estar destinando cerca de R$1 bilhão em obras para modernização dos campi, questão de acessibilidade, como o senhor falou, tornando os campi mais seguros? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente contabilizar o que nós fizemos até agora, né, e um pouco mais de 600 milhões que estão programados, né, a gente conseguirá fazer, né, essa renovação, essa reestruturação dos campos universitários, que durante os anos de crise econômica eles ficaram muito para trás, né? Então a acessibilidade é um problema central, né? Central. Libras, Braille. Libras, Braille, acessibilidade física mesmo, escada, rampas, estacionamento, calçadas. Então, o que nós fizemos foram dois, além do que já vinha sido feito, né? A gente fez, além do que estava no orçamento, a gente fez duas questões extra-orçamentárias, que foram, ao final da pandemia, essa indução que o governo Dória e Rodrigo fizeram, liberaram 1 bilhão para as universidades para o retorno seguro. Isso foi muito importante para os centros de vivência, moradias, restaurantes, salas de aula, como é que fala, tecnologia dentro de sala de aula, computadores, telas, né? E para o ensino remoto. E nós lançamos um desafio para as 34 unidades universitárias. Qual é o seu plano diretor, né? O que você quer chegar? E até onde a gente consegue chegar, né? Então, fazendo um determinado corte num valor que não foi pequeno, sim, a gente chegou aí a esses valores que, somados aos anteriores, chegam perto disso que você falou. Não sei se chega nisso, se concretiza até o final da gestão, mas certamente estará comprometido até o final da gestão, que vai realmente mudar de patamar, né? Desde a qualidade de vida dos campos, as áreas de vivência, estruturas, condições de trabalho, a diminuição das condições de risco, né? As questões de conforto, as questões de equipamentos de alta tecnologia, né? Eu acho que a gente tem uma grande chance de fazer isso. Estamos chegando, né? Às vezes falta 1 ano e meio e fica com medo de não concretizar. Diria que na área de equipamentos nós temos absoluta certeza. A área de estrutura física é um pouco mais difícil, as licitações, os projetos, algumas dificuldades técnicas, né? Mas estamos lutando arduamente para que isso seja possível. E as parcerias internacionais da Unesp? A Unesp tem muitas parcerias internacionais históricas, né? E que elas cresceram muito na gestão anterior à minha. A Unesp ela conseguiu, por um projeto chamado CapSprint, que é a internacionalização da pós-graduação. Ela foi o segundo projeto mais aquinhoado do Brasil. Ela só perdeu para a USP, né? Então ela recebeu 80 milhões
para serem gastos aí 21, 22, 23, 24. E com isso a gente tem promovido muitas ações de internacionalização, de intercâmbio, de vinda de professores, de ida de professores, e também fortalecimento do que a gente chama das alianças globais, né? Então a Unesp tem alianças globais com centros de excelência do hemisfério norte. Isso é suficiente? Não, isso talvez não seja suficiente. A gente tem que estimular mais parcerias internacionais, porque o Brasil ele é protagonista na América Latina. Então um desafio que a gente tem que fazer também é chamar a responsabilidade para o Brasil do desenvolvimento das parcerias com os povos da América Latina, né? Que a gente fala da conexão Sul-Sul. Isso está em ampla discussão, a gente tem buscado isso de modo bastante ativo, né? Aí com os países da América Latina, né? Com os países da África. Então, as parcerias internacionais, aí eu estou falando aquelas mais de caráter acadêmico, né? Sim. Né? E também através por meio da inovação, a gente melhorou muito a agência de inovação da Unesp, né? A gente está começando a conseguir dialogar, né, com empresas multinacionais, com organismos internacionais, para que realmente a gente possa fazer parcerias, porque os nossos produtos, né, eles resolvam, né, ajudem a resolver Vocês situações. têm muitas empresas júnior? Nós temos várias, eu não saberia dizer, a Unesp tem mais de 1.000 empresas filhas, né? Nós devemos ter aí uns 400 empresas júnior, né? Temos muitas startups, né? Isso estão, em geral... Em que áreas, principalmente? A nossa área mais forte é a área do agro, né? A área do agro é a área mais forte. A Unesp é a maior universidade da América Latina no agro, né? Ela tem 5.000 hectares de terras, né? 2.500 áreas produzidas, então ali você vai ver qualquer tipo de inovação. Começando por Botucatu. Por Botucatu, que são 2.500 hectares. Né? Recentemente você deve ter visto aí numa entrevista do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que nós conseguimos melhorar geneticamente 3 tipos de batata doces, que são enriquecidas em vitamina A, que é uma deficiência da população brasileira, né, através de estudos de Botucatu, registros Jabuticabal. Então você tem, assinamos no ano passado um convênio com a Volkswagen para produzir material de carro com biofibras, né, com fibras que não são metálicas, fibras que vêm dos bioprodutos. Então a gente está expandindo agora nessas parcerias internacionais que nos tragam recursos extra-orçamentários, mas mais do que isso, né, leve o nome da Unesp, né, extramuros, né. Temos parcerias históricas aí com a Petrobras, né, já de muitos anos, né, basicamente situadas em Rio Claro, né. Então a Unesp ela tem muitas parcerias internacionais, mas elas, até certo ponto, elas ficaram um pouco restritas à área acadêmica. A gente está indo um pouco agora, avançando um pouquinho para a inovação e para a área de conexões com o setor produtivo internacional também. Recentemente firmamos um acordo, ainda não assinado, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para tentar trazer e desenvolver implementos e máquinas agrícolas pequenas voltadas à agricultura familiar, que é responsável por muito do que se alimenta, do que se come no Brasil, que se produz alimentos, né? Esse é um projeto ousado, vai ter apoio da FINEP. Então estamos atuando em todas as áreas, né? A gente entende que a universidade não pode ficar fechada, né? Ela tem que estar próxima ao setor produtivo, da sociedade, mas também das políticas públicas, né? Acho que a gente vê claramente no discurso do governo federal o estímulo aí para o combate à fome, né? E a gente vê na agricultura familiar um grande caminho para isso, né? Então essa é uma parceria nacional, mas que ela vai ter um apoio aí da China, possivelmente, para que esses equipamentos sejam usados, testados, né, aprovados dentro da Unesp, talvez melhorados nas nossas áreas. E a própria Unesp que foi pioneira no Brasil na área do transplante coclear, né, aproximadamente aos 30 anos, com o Dr. Orozinho Alves Costa, né? Sim, com certeza, né, transplante coclear. A Unesp, bom, na área médica, então já seria aí quase uma outra entrevista. Né? E o senhor, por ser médico, né, ter estado na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas, o senhor recebe muita demanda particular, assim, que chega por
por zap, por bilhetinho? Como é que é isso? Isso é tão grande que eu designei uma pessoa lá em Botucatu para cuidar disso. O nosso hospital é muito respeitado, né? É um hospital de alta tecnologia, né? A demanda por consultas e por exames e por procedimentos é muito grande. Eu não tinha pensado nem dessa parte da sociedade. Estou pensando da parte interna de professores, funcionários, sim, não, com suas demandas. Isso aí nós estamos afinando, né? Porque a faculdade ela ficou muito envolvida, né? Até o ano passado com a questão junto com o hospital, com a questão da pandemia, né? Então as demandas todas elas fluíam muito, elas convergiam muito para as necessidades do combate à pandemia. Então, nós fizemos dentro da Unesp, foi a única universidade que fez, todas as pessoas atendidas dentro da Unesp, a gente fazia não só a testagem, como a genotipagem. Então, a gente sabia, cada paciente atendido, qual era o tipo, né? Qual era o novo sorotipo a nova variante, né? Então, esse foi um trabalho pioneiro, que foi um trabalho complementar ao trabalho da vacina. Agora acho que a gente passou por essa época, as demandas virão aí, já estão sendo anunciadas, né? Na área de terapia celular, né? Na área de patologia digital, enfim, de grandes avanços tecnológicos que hoje a medicina precisa superar com o uso de tecnologias avançadas, né? Porque nós não vamos conseguir fazer todas as coisas presencialmente. Claro que nada substitui o raciocínio clínico, o raciocínio médico, mas há coisas que você pode fazer. Vamos imaginar um exame, uma biópsia, né? Ela pode ser examinada por um especialista em tal lugar sem ele sair de casa, né? Você não precisaria ir para Botucatu, sentar no microscópio. Então, eu tenho certeza que agora, com essa nova configuração, né, que a Faculdade de Medicina vai ter, porque acho que praticamente pode considerar superada essa questão da pandemia, virão novas demandas, né? Além daquelas que vem no zap, né? Gostaria muito de tal professor me desse uma segunda opinião, é mais ou menos isso que acontece, né? Nós vamos receber muita demanda para melhoria no que o nosso Hospital das Clínicas, lá, assim como o Hospital das Clínicas de São Paulo e Ribeirão Preto, eles são financiados pela Secretaria de Estado, mas sob gestão da universidade. Então, aquilo que a gente puder, via Faculdade de Medicina, apoiar o hospital para que seja na evolução tecnológica, na evolução da pesquisa, dos transplantes, a gente vai fazer. E a tabela que vocês recebem é do SUS, né? Que não é reajustada há 14 anos, né? Isso é uma verdade parcial. Os hospitais universitários, eles têm a tabela é aquela, mas eles têm na verdade, dois componentes no faturamento do SUS. Eles têm um componente fixo, né, que é chamada média alta complexidade, que tem um teto. Então, se você fizer 1.000, você recebe 1.000, se fizer 1.500, você recebe 1.000. Se você fizer 500, você não recebe os 1.000. Mas, então, tem uma contratualização por esse teto, mas tem uma parte variável, né, que é a parte mais ligada à alta tecnologia, à alta complexidade, que é transplante, hemodiálise, queimados, UTI, né? Então, os contratos dos hospitais universitários são um pouco melhores do que um contrato de Santa Casa, por exemplo, né? Sempre foram e continuam sendo. Mas mesmo assim, devido a toda essa crise econômica, toda essa questão que você falou do governo anterior, eles ficaram defasados. Então a gente está aí a campo tentando recuperar esse caminho para que os hospitais universitários bem financiados são segurança de boa atenção para a população. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se o senhor vai se sentir à vontade para responder. Claro. Por que o Hospital São Paulo passa por tantos problemas agora mesmo? Tem o pronto-socorro fechado para a população, aí eles alegam que é por conta da tabela do SUS, que não vem, que não... O Hospital São Paulo é um hospital privado, né? Ele está ligado à Escola Paulista de Medicina, ele tem uma gestão fortemente apoiada pela SPDM, mas ele é um hospital privado, né? Ele é um hospital que pertence à SPDM. Que é a Sociedade Paulista de Desenvolvimento da Medicina, que é uma grande entidade que gerencia mais de 100 equipamentos de saúde ao longo do Brasil. Então, ele sofreu muito como um hospital federal, um hospital ligado à Universidade Federal, mas privado, ele sofreu muito com a questão do desfinanciamento, né? Então, muitas vezes até o governo de São Paulo teve que Mas ele sempre foi privado? Sempre foi privado, né? Não é um hospital público. Então, por exemplo, ele não pôde entrar no sistema EBSER, que foi o sistema que o governo federal
a época do ministro da Educação, que era o Haddad, que fez de trazer recursos pela EBSER, que é uma empresa federal, que aloca recursos humanos nos hospitais federais, porque ele não era um hospital federal. Então ele tem um modelo de gestão que complica muito. E uma demanda muito grande, né? Porque ele é um grande hospital, numa área bastante movimentada de São Paulo. O que difere um pouco do Hospital do Rim, né? Porque o Hospital do Rim, como ele é o maior transplantador do mundo, né? Então ele consegue se manter. O transplante é um procedimento, mesmo via SUS. O Dr. José Medina. José Medina, né? Palmeirense. O Medina, ele conseguiu criar uma estrutura que se transformou numericamente no maior número de transplantes do mundo. Então, há um certo equilíbrio do que o Hospital do Rim pode contribuir, o Hospital de São Paulo, a escola menos, né? Porque era uma escola federal. Mas eu acredito que deve haver um incremento, né? Um incremento no atual governo as universidades federais, aí daria conta da questão de recursos humanos, de parte de professor, porque numa faculdade de medicina é muito difícil separar o que é acadêmico, o que é assistencial, o que é de pesquisa. E o Hospital São Paulo realmente passou por uma crise muito grande, teve que demitir pessoas, porque os contratos, né, que eles tinham para a gestão do hospital eram muito insuficientes em relação à demanda, né? Faço votos que o Hospital São Paulo realmente ele volte a ser aquilo, mas ele passa porque é um sistema né, gerencial um pouco ímpar, né? É um hospital privado ligado à Universidade Federal, que tem ao lado um instituto como a Fundação Oswaldo Ramos, né, que gerencia o Hospital do Rim. Então são modelos muito diferentes e muitas vezes as mesmas pessoas estão nos três momentos, né? Mas eu acho que tanto o governo federal quanto o próprio governo de São Paulo, pela importância que o hospital tem para a assistência de São Paulo, tem que olhar com muito carinho para o Hospital São Paulo, pela excelência do que está colocado lá, né? São profissionais excelentes, né? Com certeza. Uma escola de excelência, né? E a gente sempre fica triste quando vê as crises do Hospital São Paulo. Sim. Né? O senhor falou em rim, é a sua área, o senhor é nefrologista. Sim. A diálise evoluiu muito. A diálise é quando a pessoa não tem mais o funcionamento do rim, correto? Ela evoluiu muito nas últimas décadas. Eu conheço pessoas que continuam tendo que fazer diálise 3 vezes por semana. Por que não evoluiu mais? O que impede? Eu acho que ela evoluiu muito, né? Eu comecei a trabalhar em Ela dá uma sobrevida boa, Sim. Uma qualidade de vida boa? Sim, a qualidade de vida nunca é igual de uma pessoa normal, né? Eu trabalho com diálise há 37 anos, né? Quer dizer, então se a gente olhar sob o ponto de vista tecnológico, né, nós evoluímos. Houve aquela catástrofe em 92 em Caruaru, que descobriram a questão da água, contaminou, morreu gente, mas aquilo descortinou que as nossas unidades de diálise tinham um parque tecnológico muito ultrapassado para a época, já diante dos conhecimentos científicos já de domínio público, né? O governo à época atuou de modo muito firme, né? Em 96, o governo Fernando Henrique, o ministro Serra, para modernizar todo esse parque tecnológico, trazer as melhores máquinas, os melhores tratamentos de água. Então nós passamos por uma revolução tecnológica. Então fazer que isso foi um grande landmark, aí, quer dizer, um grande marcador que a diálise mudou de patamar, né, após o desastre de Caruaru. Quantas vítimas à época? Ali foram umas 50, 60 pessoas. Nossa. Mas o problema não foi nem só esse, mesmo porque foi um acidente ecológico, né? A água que foi levada até a diálise ela continha algas, e o tratamento de água fazia com que essas algas liberassem uma toxina que foi letal para os pacientes. Então houve essa revolução tecnológica, a diálise do Brasil melhorou muito de qualidade. Aí você tem uma outra questão, a diálise melhora de qualidade, a sobrevida dos pacientes começa a aumentar, né? Então, pessoas queriam viver 5 anos, passam a viver 6, 7, 8, 10. Eu tenho pacientes com 30 anos que fazem hemodiálise. Então, ao mesmo tempo aumentou muito a possibilidade do Brasil de fazer transplantes. Mas a pessoa faz transplante e volta para a diálise. Então a gente começou a ter um incremento muito grande, né, seja por entrada, né, das doenças crônicas. E na demanda pela continuidade. Pela continuidade daqueles que retornam do transplante. Então passamos a ter muita gente precisando de diálise, né, e o transplante não dá conta. Porque se imaginar uma pessoa,
um monte de comorbidade. Com 80 anos ele não é candidato a um transplante. Quais são os 4 principais problemas que levam uma pessoa a ter que se submeter à diálise? Se olhar pelo mundo, diabetes mellitus é o principal, né? Se eu puder falar mais pertinho, por favor, mais direção. Diabetes mellitus é o principal deles, né? Isso já está acontecendo em alguns lugares do Brasil, depende muito da idade da população. Hipertensão arterial é o segundo deles, né? As doenças glomerulares próprias, né, primárias, que são as chamadas glomerulonefrites. E aí entra uma série depende muito da estatística, né? Tem as doenças aí que... E geralmente nas pessoas acima de 60 anos ou jovens? Jovens também, mas a idade é um fator de risco, né? A idade é um fator de... Quanto mais idosa a população, mais risco, né? Você imagina um diabético, quanto mais ele viver, mais chance ele tem de perder o rim. Então, esse aumento do perfil, né, do paciente em diálise, ele se contrapôs um pouco à melhoria tecnológica, né? Então a gente não viu em anos recentes uma melhoria tão considerável da sobrevida, mas uma estabilidade da sobrevida dos pacientes. Mas agora estão surgindo novas tecnologias, né? Então, no último congresso europeu, isso é muito de agora, 10 dias, está surgindo um outro tipo de hemodiálise, assim, que a gente chama de hemodiafiltração, que é uma hemodiálise avançada e que pela primeira vez foi feito um estudo prospectivo, randomizado, controlado, que talvez essa modalidade de diálise, talvez não, o estudo mostra pela primeira vez que ela reduz o risco de morte dos pacientes em diálise, né? Agora, veja que tem um longo caminho entre essas máquinas, são bem mais caras, né? Serem implantadas no SUS, reconhecidas pelo SUS. Sempre foi assim, com os medicamentos Sim. novos. Quer dizer, nós tivemos uma evolução, eu falei das máquinas, nós tivemos uma evolução de medicamentos, né, para anemia, eritropoetina, que eu não vi isso quando eu era residente, vi isso quando eu já era professor, com os medicamentos para as doenças ósseas. Quer dizer, houve uma evolução enorme de medicamentos, tecnologia, mas ao mesmo tempo uma clientela mais mórbida, né? Então a gente não conseguia estabelecer um número, hoje está morrendo menos do que 10 anos atrás. Mas eu tenho a impressão que a gente está entrando num outro patamar agora tecnológico, que eu não sei a nossa capacidade de absorver isso. Nós temos aí mais de 100 mil pessoas fazendo hemodiálise no Brasil, 120 mil pessoas por aí, e temos 5 mil fazendo esse sistema novo, mas quase todos eles, aliás 100% deles em clínicas privadas de convênios, né? Sim. Né? E deve ser do convênio top, né? Porque não é do top. médio, não. Não é do médio. Porque o do médio ainda te empurra pro SUS. Né? Então, eu vejo que surge pela primeira vez, depois de muito tempo, uma alternativa terapêutica que abre uma luz de esperança dessa sobrevida ser melhor. Por outro lado, o transplante evoluiu muito, né? O transplante evoluiu demasiadamente, né? Doutor Medina que o diga. Né? Então, estamos falando do doutor José Medina, que é o responsável pelo Hospital de Transplantes do Rim, que fica aqui na Pedro de Toledo, bem pertinho aqui da Assembleia. Sim. Então, que é um dos pioneiros. Ele foi pioneiro na Escola Paulista, né? E hoje ele é é o que mais faz no mundo, né? Que é um grande orgulho pro Brasil, né, ter o Medina aí. Agora no podcast da Lesp chegou a hora de conversar com o palmeirense Pascoal Barretti, que é o reitor da Unesp. Como é que é ser palmeirense? Perdeu um pouco pro Botafogo, né? Ganhou um avião. Nós estamos fazendo análise que isso foi uma atitude deliberada para dar alguma emoção para o campeonato, porque ele estava muito monolítico, né? O Palmeiras ganhando todas, né? E eu brinquei outro dia com meus colegas que a gente só pode perder em duas situações: quando a bola entra e o juiz diz que não entrou, ou quando o nosso principal batedor de pênalti perde pênalti. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação fora do curso normal, e a perspectiva é que o Palmeiras continue nessa rota vitoriosa desde 2015, né? Eu já vivi outras, né? Na década de 60, na década de 70, na década de 90, e tenho tido o prazer agora, depois de muitos anos, de ver o Palmeiras. E como é que o palmeirense se diverte com a família? A família em geral é palmeirense também. Então, a gente é de família italiana. O senhor mora aqui? Não, a minha família mora em Botucatu, né? Mas eu moro aqui a reitoria durante aqui em São Paulo. Semana, né? Então tem muito palmeirense da família, então não tem muito conflito de fim de semana, né? É mais nos grupos, né, dos amigos, que sempre tem uma brincadeira ou outra, né? Mas é inegável, né? É inegável que
do Palmeiras que a gente viu aí antes de 2015 mostra como funciona a profissionalização de uma gestão, né? Como foi a gestão profissional que levou o Palmeiras a esse patamar de qualidade aí praticamente incomparável, né? Mas de vez em quando vai, como diz nosso técnico, nós vamos perder, né? E o senhor gosta de, quando vai aos finais de semana para Botucatu, ir para o campo, ficar vendo streaming? O que o senhor gosta de fazer? Streaming, música, boa comida, bom bate-papo, né? Eu acho que já passou. Nada substitui. Nada substitui, né? Para o campo só quando a família aí reúne a família, os parentes de outra cidade, né? Mas Botucatu é uma cidade que tem um indicador de qualidade de vida muito, muito boa, né? Então sempre é uma satisfação estar lá, né? Uma cidade a gente se sente protegido, né? Porque tem uma estrutura médica absurdamente grande para o tamanho da cidade, uma estrutura educacional ímpar, né? Segurança pública muito boa, então é uma cidade exemplar, né? Então a gente sempre está esperando sexta-feira para ir para Botucatu. Olha, é com uma enorme satisfação que a gente agradece a sua participação aqui, professor Pascoal Barretti, reitor da Unesp, que esteve aqui em nossos estúdios na segunda temporada do podcast da Alesp. A satisfação é toda minha, né? Acho que a gente teve um momento muito interessante recentemente aí com a Comissão de Ciência e Tecnologia, mostrando a Unesp, e me coloco à disposição de vocês para toda e qualquer informação, para todo e qualquer diálogo, né? Vocês já perceberam que eu gosto de conversar. De prosear. De prosear, né? Como diz do interior. E a Unesp é uma grande universidade, né? Ela tem muita coisa bonita. A gente, quanto mais conhece a Unesp, ainda tem coisa para conhecer, né? Então, estamos aqui à disposição da Alesp, a gente, como eu disse no início, a Alesp é a assembleia que reúne os nossos legítimos representantes. A gente pode gostar de um ou de outro, não, mas eles têm muito mais representatividade que qualquer um de nós. E a gente está aqui conversando com a TV Alesp, conversando com a comissão, e a gente está dialogando com a sociedade. O que representa o apoio financeiro de frentes parlamentares e emendas aqui da Alesp? Olha, isso tem tido um impacto importante porque como nós estamos espalhados em várias cidades, as emendas individuais elas contemplam, né, as áreas de atuação dos diferentes deputados, né? Então a gente não tem procurado trazer para o conjunto da Unesp as emendas individuais da Assembleia, porque senão a gente atropela um pouco, né, a unidade X, Araraquara, Rio Claro, Franca. A gente tem tido um apoio bastante considerável, não só nisso, como nas questões, né, nas questões que envolvem a universidade, né. Acho que sempre a Assembleia foi muito parceira. Nós tivemos uma crise em 21, com a possibilidade de perdermos reserva financeira. Acho que a Alesp foi muito importante nisso. Como tem sido também a Câmara Federal. Aí na área federal a gente atua mais com emendas de bancada que visam atender a Unesp como um todo, né? E nós sabemos assim que o quanto o contato parlamentar é importante, né? Quanto o contato com a imprensa parlamentar é importante, porque, como eu disse e repito, nós estamos dialogando com a sociedade, levando para a sociedade os nossos problemas, mas também nos colocando à disposição da solução dos principais problemas. Prestar contas é importante. Muito importante, né? Quando se fala, eu sempre digo isso, as pessoas às vezes olham com alguma restrição, fazendo, eu não administro o orçamento da Unesp, né? Eu administro um orçamento que está na Unesp, outorgado pela sociedade, né? Então, eu não tenho o poder discricionário, eu não tenho o direito de agir com recurso público como se fosse meu ou fosse da minha universidade, né? Porque eu rendo contas à sociedade, né? E não aos colegiados. Os colegiados eu rendo prestação de contas, mas não o destino de recursos vultuosos, né? Que a sociedade nos confia. Ao palmeirense Pascoal Barretti, o nosso abraço e muito obrigada. A você, Renata, muito obrigado pela gentileza, pelo ambiente agradável, né, que foi essa nossa conversa, né? Estamos aqui para outras. Muito obrigada. Todo dia um novo assunto aqui no podcast da Alesp. Fique ligado.